Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos que vão estar conosco nessa live. Eu não fiz o catequerismo como no último vídeo que eu fiz, não deu para fazer, mas está na mão do Senhor. Deus é bom, a benignidade dele é duradoura, dura para todos sempre. Então Deus sabe todas as coisas, a hora certa a gente vai estar fazendo, talvez semana que vem. Eu peço que os irmãos continuem orando para fazer esse catequerismo. Eu quero trazer uma palavra de Deus nessa manhã de hoje para meus irmãos, aqueles que gostam de estar conosco no canal Senhor do Rei, e agradecendo a todos porque nós temos visto várias visualizações no vídeo. Eu quero que você faça um favor comigo de abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, só tem 3 pessoas, porque eu invoquei o nome deles. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando o vídeo for lançado, aí então vai ter o vídeo, você vai estar junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, porque ele vai fazer presente através da palavra dele. Então eu te convido a você abrir a Bíblia, que na hora que você ver o vídeo, você vai abrir a tua Bíblia e ficar com ela aberta, que a gente vai ler a palavra do Senhor e falar a palavra do Senhor. Vamos estar orando nesse instante na terra. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo nós vamos estar fazendo uma oração também pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão necessitadas de algo da parte do Senhor, porque eu não tenho nada para dar, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem. E ele dá àqueles que crerem, ele dá pela fé. Se você tiver fé através da palavra de Deus, você pode receber uma cura, uma libertação. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, eu vou ler a Tua palavra, e a Tua palavra, Deus, é vida, e eu te peço, Pai, que Tu venha usar, Senhor, meus lábios, como um canal para falar com o povo. Venha, Pai, interceder, Pai, Filho e Espírito Santo, venha tomar a direção desse vídeo, que as pessoas, o Pai, que estiver assistindo esse vídeo no dia de hoje, quinta-feira, dia 12 de março, Pai, que possa haver cura, que possa haver libertação, que possa haver salvação de alma, porque eu não vou falar de mim, Senhor, eu vou falar a Sua palavra, e a Sua palavra é que nos fortalece. Dá, Pai, um dia abençoado para cada pessoa no dia de hoje, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amado, no livro de Evangelho de João, no capítulo 8, vamos ler os versículos, todo mundo conhece essa palavra, mas a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas. Cada dia que nós lemos a palavra do Senhor, a gente sente o Espírito Santo falar da maneira que Ele quer. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer um vídeo, não vou fazer um vídeo prolongado, vou citar algumas palavras aqui da palavra, para você ler, continuar lendo a palavra, porque eu sempre incentivo aqui no canal Senhor do Rei, para você ler a Bíblia. E aqui, amado, eu não peço nada, eu quero somente pregar o Evangelho de Cristo, somente falar aquilo que Deus mandou que nós falássemos. O que eu estou falando,
para o público, estou falando para pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que gostam do Evangelho, pessoas que adoram o Evangelho, muitas vezes ainda não são evangélicos, mas através da palavra de Deus, essa pessoa possa vir a ter um encontro real com o Senhor. É a palavra de Deus que nos ensina desse jeito. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 8 diz assim, fala sobre a mulher adúltera. Porém Jesus foi para um monte das oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, ou seja, levantou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tomando-a a inclinar-se, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até que aos últimos ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, ele disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus perguntou. E disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória seja dada o nome do Senhor. Amados, nós estamos no último tempo na Terra. Há milênios de anos, Jesus, ele estava, eu sempre falo aqui no canal do Rei, que ele estava no corpo físico. Ele veio com a missão de pregar o Evangelho. Ele veio com a missão de perdoar os pecadores. Ele veio com a missão de fazer aquilo que Deus determinou. E quando a Bíblia fala acerca de eu ler essa palavra, eu observo, amado, que o Senhor Jesus,
ele está sempre pronto a perdoar o pecado. Não importa qual tipo de pecado. Aqui fala sobre a mulher adúltera. Amado, o adultério não é tão somente um relacionamento entre homem e mulher. Não é somente isso. Adultério é tudo aquilo que nós fazemos que não estão a favor da palavra de Deus. Então, aquilo que está fora da palavra de Deus, aquilo que nós estamos praticando fora da palavra de Deus, o mundo está trazendo cada dia as coisas piores. Nós vimos aí várias pessoas fazendo coisas em festa. Eu não vou estar citando aqui, que meu negócio não é, meu objetivo não é esse, mas todo o povo viu isso, a murmuração contra o Filho de Deus. Imagine bem, eu vou contar rapidinho um caso para você entender. No tempo passado, ou seja, na minha adolescência, veja bem, o pai e a mãe, no caso, meu caso foi assim, era eu e meu irmão e 4 irmãos. A mãe só bastava olhar para o filho e fazer assim, ó. Só isso era um sinal para que a gente entendesse que não podia participar daquela conversa. Hoje nós estamos vendo que o mundo está trazendo, ou seja, a humanidade, certas humanidades, não é proibido a você a se distrair, você se divertir. Não estou falando isso. Eu estou explicando como nós lemos essa palavra acerca da mulher adúltera. Eu estou explicando que o adultério é tudo aquilo que faz contra a vontade do Senhor. E nós vimos aqui uma festa recente em que muitas pessoas entristeceram o Espírito de Deus. E quando nós entristecemos o nosso pai e a nossa mãe, o que a gente faz? A mãe corrige, ou o pai corrige, e depois a gente chega e pede até perdão e desculpa. Assim é o Evangelho de Cristo. A pessoa que fez esses atos que desagradou os olhos de Deus, ainda tem tempo de arrependimento, ainda tem tempo de chegar e pedir perdão ao Senhor, porque quando Jesus estava ali, junto com os fariseus, junto com os escribas, ali, essas pessoas, eles eram muito inteligentes, eles eram muito sábios em letras, conheciam muitas coisas, e eles conheciam e sabiam com certeza que Jesus era filho de Maria e José, o carpinteiro. Então eles tentavam uma maneira de incriminar Jesus. Foi o ato que ele trouxe aquela mulher, que diz o texto, a mulher adúltera. Eles vêm, cada um com a pedra na mão, e coloca aquela mulher diante do Senhor. Mas Deus, amado, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece por dentro de nós, Ele conhece o nosso coração. Eu sempre falo aqui, Ele conhece todas as coisas, desde do nosso cabelo é contar, Deus conhece tudo. Deus sabia qual seria a atitude daquelas pessoas quando chegou e fez essa pergunta. Eu estou falando para que você possa entender, você que talvez possa ver esse vídeo, essa palavra, você que talvez pecou, praticou um ato pecaminoso contra
as coisas espiritual de Deus. Eu creio que Deus, a Bíblia fala que Deus, ele está com o seu coração entristecido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Então, o que acontece quando Jesus, ele fala aquela mulher que estava sendo ali para ser condenada, louvado seja o Senhor? Jesus, então, ele vai e faz uma pergunta: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus disse em que todos nós temos pecado. Ninguém na face da terra ele não tem pecado. Mas existe uma coisa: ainda que peque, reconheça o seu pecado e peça perdão ao Senhor. Quando Jesus ele falou essa palavra, atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado, Jesus sabia que todos eles tinham pecado, todos eles estavam com muitos pecados, e todos eles estavam também cheios de adulterando, não só em relacionamento, adulterando contra as coisas do Senhor, contra as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Diz a Bíblia que ali aquela mulher foi saindo de uma a uma, ou seja, aquelas pessoas, a começar dos mais velhos até os mais novos. Jesus, então, quando ele faz a pergunta, ele abaixa e começa a escrever. Eu creio que Jesus ali estava escrevendo o pecado de cada um. Talvez eu possa fazer essa análise. E eles entenderam que eles não estavam falando com qualquer uma pessoa. Ele estava falando com aquele que conhece e revela a verdade, porque o Espírito Santo é ele que revela as coisas em que estão ocultas, as coisas que para os olhos do homem, ela não tem, acha que o homem, Deus não está vendo. Deus vê todas as coisas da face da terra. Diz a Bíblia que quando aquelas pessoas, ele fez a primeira pergunta, ele abaixou-se de novo no chão e ele começou a escrever de novo. Um por um foi saindo. Agora Jesus fica só ele e a mulher. Talvez, amado, você que está ouvindo esse vídeo hoje, talvez você pode ter feito qualquer tipo de pecado, mas Jesus, ele disse na palavra dele que ele não veio, os fariseus colocaram que nas leis de Moisés, essa mulher seria apedrejada. Imagina o pensamento daquela mulher. O pensamento daquela mulher em ver em que ela seria morta apedrada. Aí Jesus, então, ele diz em um texto que eu não vim destruir as leis, mas eu vim cumprir a lei do meu Pai que está no céu. Nas leis de Moisés, aquela mulher seria apedrejada, porque estava no Velho Testamento. Mas quando o véu se rasgou, quando Deus olha para a face da terra, e olha para a terra e vê as pessoas e fala: quem eu vou enviar lá? Jesus então se manifesta e fala: envia, eu vou lá. Jesus veio para morrer, sacrificar pelo meu pecado.
ele veio para perdoar, porque se Jesus não tivesse ali naquele instante, aquela mulher seria apedrejada e seria morta. E eu creio que aquela mulher, ela tinha família, e a família ia ficar sofrendo. Mas quando Jesus ele está numa situação, o adversário ele tem duas opções: ou ele sai em retirada, ou a igreja passa por cima. A igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que pede ao Senhor a misericórdia. Diz a Bíblia que Deus, quando você começa a clamar a Ele, você está falando com Ele. E quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. E Deus está falando nesse vídeo, através desse vídeo, dia 2 de março de 2023. Ele está falando que você que pecou na festividade que teve, você ainda tem oportunidade de arrependimento. Você ainda tem oportunidade de se aproximar e falar: eu pequei, eu quero me acertar diante do Senhor, porque Ele está com as mãos estendidas para perdoar, Ele está com as suas mãos estendidas para salvar. E diz a Bíblia que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Deus ouve tudo aquilo que você pede. Mesmo aquilo que você não fala, Deus vê dentro do seu coração. Quando Jesus ficou em pé junto com aquela mulher, olhou em volta dela, não havia mais ninguém. Aí então Jesus faz uma pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher falou assim: olha, ninguém me condenou. Aí Jesus vai e fala assim, lá no versículo 11, Jesus faz a pergunta. É por isso que eu peço para você abrir a Bíblia e ler. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amado, eu creio que naquele instante aquela mulher, ela teve uma alegria muito grande de saber que ali estava aquele que perdoa os pecados, aquele que tira, que perdoa os pecados, aquele que dá, que pode dar vida e pode tirar a vida. E Jesus então, ele vai e fala: vai e não peques mais. Eu estou falando através desse vídeo, nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, quinta-feira, para aquelas pessoas em que fizeram a festividade. Não é proibido estar na festividade. Deus deu liberdade para toda a humanidade. Todos nós, de Gênesis Apocalipse, nós temos liberdade, nós conhecemos. Mas se você que praticou um ato desagradável aos olhos do Senhor, se você dobrar o teu joelho e você pedir perdão ao Senhor, eu creio e tenho certeza do que estou falando, que Jesus vai fazer a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Ele vai dizer: vai, mulher, vai, homem, e não peques mais. Eu estou dizendo para você, amado, você possa abrir o seu coração e reconhecer que Jesus, Ele é o único que pode perdoar pecado. O homem não pode perdoar pecado. O homem não tem direito de perdoar pecado. O homem, ele tem que estar debaixo da direção de Deus. Se você, amado, que pecou, abre seu coração e peça perdão, que Jesus vai te perdoar.
Jesus vai te dar a vitória, Ele vai te dar salvação, porque Deus não conta o tempo da ignorância do homem. A Bíblia fala que Deus não conta desde a hora que você abre o coração e pede perdão pelo seu pecado. Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e trazer a salvação para a nossa alma. No livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 8, é por isso que eu peço para a Bíblia ficar aberta. Eu estou terminando, já estou com 25 minutos de vídeo, que fala acerca do sermão profético, o princípio de dores. Eu sempre estou falando isso no canal. Disse então ele, disse Jesus: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo, mas vedes, portanto, após eles, não vades após eles. Enquanto ouvides de guerra, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Eu queria que você fosse lá no livro, eu não vou ler, no livro de Gênesis, você vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6, leia a palavra de Deus junto comigo. Noé viveu 600 anos, e esses anos que Noé viveu, ele tinha um contato com Deus. Deus olhou para a terra e ele viu a terra contaminada com o pecado. Louvado seja o Senhor. Se você parar e imaginar o que está acontecendo nos dias atuais, eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra de Deus. Se você imaginar, não está tendo diferença agora. Deus então, ele fala com Noé, deu a estatística da arca, o tamanho da arca, tudo, porque diz a Bíblia que Deus, ele se entristeceu de ter feito o homem. E Deus fala para Noé, faz a arca, porque vai entrar na arca somente você, seus filhos e as suas noras. E coloca um casal de cada bicho dentro da arca, porque eu vou destruir essa terra. Amado, eu não estou dizendo que vai acabar com o dilúvio, eu estou dizendo que quando Deus, ele se entristece, somente se você pedir perdão, é que Deus vai perdoar. Quando Deus se entristece, jamais eu posso conseguir a viver ali debaixo daquele problema. Eu tenho que chegar e me arrepender dos meus pecados. É por isso que hoje estou trazendo essa mensagem para você, amado, para que você possa meditar na palavra de Deus. Os dias estão se aproximando, a vinda do Senhor está próxima, e nós temos direito de escolher para onde eu quero ir. Tem dois caminhos: o caminho da salvação ou o caminho da condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas o mundo proferiu mais as trevas de que a luz. Porque as suas obras, diz o Senhor, elas são mal. Então, amado,
para que você possa voltar a ter o seu pensamento bom com o Senhor. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Eu me arrependo todo dia da minha vida, porque eu sou um pecador. Todo dia eu estou em oração, orando, pedindo a Deus perdão pelo meu pecado, porque eu me arrependo do pecado. Davi fez isso todas as vezes, ele pecava e ele chegava em intimidade com Deus. Tem mais coisas que eu podia ler para poder falar para você, mas eu aconselho que você lê a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 até o versículo 38 ou até o 44, e você vai ver os cumprimentos da palavra de Deus. Não importa o que você é, se você é crente ou não crente, eu estou falando aqui para várias pessoas, e você que está vindo esse vídeo, você pode mandar esse vídeo para todo o povo, todo mundo. É somente você querer, é só você clicar lá no compartilhamento e mandar o evangelho de Cristo para todas as pessoas, porque Jesus, ele mandou que eu fizesse esse canal para pregar o evangelho dele. E você que acompanha o canal Senhor do Rei, você pode fazer esse trabalho também que Jesus mandou. Você pode compartilhar o vídeo, mandar para aquela pessoa que você conhece, para os grupos de WhatsApp, grupo do Face, do Instagram, qualquer tipo de grupo, você manda a palavra, porque, amado, eu aqui não estou falando de mim, eu estou falando do Evangelho de Cristo. Assim como Jesus falou para aquela mulher, no capítulo 8, no versículo 11, e ele disse: ninguém, Senhor. Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa é a palavra de Deus nessa manhã. Eu vou estar orando para agradecer o Senhor. Talvez o vídeo ficou um pouco grande, eu creio que é a palavra de Deus que está sendo pregada. Que você possa se inscrever no canal, se sentir do Espírito de Deus. Eu aqui não peço nada, aqui a única coisa que eu quero fazer é somente pregar o Evangelho, não tem nada de Pix. Eu fico triste quando vejo isso nos canais de Pix, pedindo Pix. Não, Jesus disse uma coisa, não foi para mim, foi para todos nós: dai de graça o que de graça recebeste. Se eu recebi a palavra, foi pago, mas foi pago com sangue lá na cruz do Calvário. Mas eu aqui só quero que você tenha paciência comigo e ouvir o canal, e ouvir a pregação. Eu estou de uma forma ou de outra fazendo a obra do Senhor. E você, amado, que está no meu canal, Senhor do Rei, você pode ser abençoado e abençoada. Eu vou estar orando agora, que você possa orar comigo. Hoje, dia 2 de março de 2023, estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar trazendo um recado do Senhor para a sua vida, que quando eu prego o Evangelho, eu me alimento pela palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante de oração, Pai, eu orei no início, te pedindo a Trindade para estar conosco. E Pai, agora eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedi ao Pai, em nome de Jesus recebereis. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, por essa pessoa que está nesse canal, por essa pessoa, Pai, que está assistindo esse vídeo, por essa pessoa, Pai, que está com enfermidade. Deus, essa pessoa que talvez o médico desenganou já, porque não tem mais solução, mas a
palavra do Senhor diz, Senhor, que o Senhor é que faz, a última palavra é do Senhor. O médico, com toda sabedoria, ele pode falar uma coisa, ou o Senhor pode fazer o contrário na vida dessa pessoa. Traga a cura para essa pessoa que está assistindo o vídeo. Traga, Pai, a libertação. Traga, Pai, a libertação para essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está precisando de uma porta de emprego. Abre porta de emprego. Venha abençoar Deus nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, Senhor. Cada pessoa que está, Senhor, nos interiores, os agricultores, os pequenos e os grandes, traga a paz para cada um deles, que esse vídeo possa chegar até ele. Meu Deus, abençoa os presídios, abençoa cada lugar, venha derramar as tuas bênçãos, Pai, venha trazer a tua palavra dentro desses presídios, que esse vídeo possa chegar até cada lugar onde tu, ó Deus, quer, que as pessoas possam enviar para outras pessoas, ó Deus. Venha abençoar cada pessoa e dando para a vitória nesse dia de hoje, curando, libertando e salvando. Pai, que hoje, nesse vídeo, cada um, se tiver uma alma, Senhor, para se arrepender, vai ter festa no céu. Abençoa e dá vitória. Eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Que o amor de Deus, a graça salvadora, Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, toda a humanidade, o mundo, o Brasil e o mundo inteiro, e seja contigo, amado, e que tu possa ir junto comigo dizer amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo e dá o seu joia, dá o seu like, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.